Olá, investigadores otakus! Sejam muito bem-vindos ao lado mais sombrio da realidade aqui no canal Crime Zone, onde a gente mergulha fundo em casos criminais reais, histórias perturbadoras, mistérios complexos e episódios que desafiam a nossa percepção de confiança, manipulação e justiça. O vídeo de hoje traz uma história real, inquietante e profundamente chocante. Um caso que abalou o Japão, ganhou repercussão internacional e até hoje é lembrado quando se fala sobre relacionamentos, crimes por interesse financeiro, pena de morte e o uso de provas circunstanciais no sistema judicial japonês. Hoje, nós vamos falar sobre Kanae Kijima, conhecida pela imprensa como a assassina do Konkatsu. Uma mulher que usava sites de casamento, criados para quem buscava amor e compromisso, como ferramenta para enganar, manipular e se beneficiar financeiramente de homens que acreditavam estar construindo um futuro ao lado dela. Entre os anos de 2007 e 2009, uma sequência de mortes suspeitas começou a revelar um padrão perturbador, envolvendo falsas promessas de casamento, grandes transferências de dinheiro e circunstâncias que levantaram sérias dúvidas para a polícia japonesa. Esse é um daqueles casos que não chocam apenas pelos crimes em si, mas pelo nível de frieza, planejamento e pela forma como a confiança humana foi explorada. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum caso novo. E agora, vem comigo entender todos os detalhes desse caso real, que expôs um dos crimes mais controversos e discutidos da história recente do Japão. Antes de entrarmos no caso, é essencial entender uma palavra-chave: Konkatsu. No Japão, Konkatsu significa, literalmente, atividade para o casamento. O termo começou a se popularizar no final dos anos 2000, em um contexto social muito específico: queda nas taxas de casamento, envelhecimento da população e aumento do número de pessoas solteiras que buscavam relacionamentos estáveis, não apenas encontros casuais. O Konkatsu envolve eventos presenciais, como encontros organizados por empresas ou governos locais, agências matrimoniais tradicionais e, principalmente, sites e plataformas online voltadas exclusivamente para pessoas que desejam se casar. Diferente de aplicativos comuns de relacionamento, esses serviços costumam exigir perfis detalhados, comprovação de renda, idade, profissão e intenções claras de compromisso. Por isso, o Konkatsu carrega uma expectativa muito forte de seriedade, honestidade e boa-fé. As pessoas que participam desse tipo de ambiente, em geral, estão emocionalmente abertas, planejando o futuro e dispostas a investir tempo e dinheiro em uma relação que acreditam ser segura. É justamente esse fator que torna o caso ainda mais perturbador. Kanae Kijima não atuava em espaços aleatórios. Ela escolheu ambientes estruturados em confiança, onde suas vítimas não esperavam precisar se proteger. Ao se apresentar como uma mulher educada, refinada e pronta para o casamento, Kanae se encaixava perfeitamente no perfil esperado dentro do Konkatsu. E foi nesse cenário, construído sobre promessas de amor, estabilidade e futuro, que ela se aproximou de homens que acreditavam estar começando uma nova etapa da vida, sem imaginar que estavam entrando em uma história que terminaria de forma trágica. Kanae Kijima nasceu em 27 de novembro de 1974, na cidade de Nakashibetsu, em Hokkaido, no Japão. À primeira vista, sua trajetória não chamava a atenção. Ela não vinha de uma família famosa, não tinha histórico criminal conhecido e levava uma vida aparentemente comum. Kanae chegou a ingressar na Faculdade de Economia da Universidade Toyo, mas abandonou o curso antes de se formar. A partir desse momento, sua vida passou a ser marcada por instabilidade profissional e financeira, algo que ela se esforçava para esconder a qualquer custo. Com o passar dos anos, Kanae construiu uma persona cuidadosamente elaborada. Ela passou a se apresentar como uma mulher refinada, elegante e financeiramente confortável, alguém que aparentava ter uma vida estruturada e bem-sucedida.
Utilizando nomes falsos como Sakura Yoshikawa, Kanae dizia morar em um condomínio de alto padrão em Nishi-Ikebukuro, em Tóquio, afirmando pagar um aluguel elevado mensalmente. Costumava circular em carros de luxo alugados, o que reforçava a imagem de status que ela queria transmitir. Em suas histórias, seu pai era apresentado como professor da Universidade de Tóquio, uma das instituições mais prestigiadas do país. Ela mesma dizia trabalhar como professora de piano, coordenadora gastronômica e até especialista em culinária refinada, adaptando sua profissão conforme o perfil do homem com quem se relacionava. Nada disso era verdade. As investigações revelaram que Kanae não possuía emprego fixo. Vivia endividada e dependia constantemente de dinheiro obtido por meio de mentiras, empréstimos e manipulação emocional. Ainda assim, Kanae era descrita por conhecidos e vítimas como alguém extremamente articulada, inteligente e persuasiva. Ela sabia observar, ouvir e adaptar seu discurso com precisão, criando uma sensação de proximidade, compreensão e confiança. Mais do que mentir, Kanae encenava personagens. Ela moldava sua personalidade de acordo com as expectativas de cada vítima, oferecendo exatamente aquilo que elas buscavam: atenção, afeto, validação e a promessa de um futuro estável. Essa habilidade de manipulação, somada à frieza emocional apontada durante o julgamento, foi considerada um dos fatores centrais para a dimensão dos crimes atribuídos a ela. Em 6 de agosto de 2009, um homem chamado Yoshiyuki Oide, de 41 anos, foi encontrado sem vida dentro de um carro alugado, estacionado em um local relativamente isolado na cidade de Fujimi, província de Saitama, no Japão. À primeira vista, as autoridades consideraram a possibilidade de que se tratasse de um ato voluntário. Casos semelhantes já haviam ocorrido no país, e o cenário inicial parecia, superficialmente, compatível com essa hipótese. No entanto, à medida que a polícia analisava a cena com mais atenção, inconsistências começaram a surgir. Alguns objetos que normalmente estariam presentes não foram encontrados. Outros estavam em posições consideradas incomuns. Além disso, certos vestígios esperados simplesmente não apareciam, o que levantou dúvidas entre os investigadores mais experientes. Outro ponto chamou ainda mais a atenção. Yoshiyuki Oide havia iniciado recentemente um relacionamento sério com uma mulher chamada Kanae Kijima, com quem mantinha contato frequente e planos de futuro. Segundo pessoas próximas, ele acreditava estar prestes a se casar. Durante a investigação, descobriu-se também que quantias significativas de dinheiro haviam sido transferidas para Kanae pouco antes da morte de Oide, reforçando a necessidade de aprofundar a apuração. Quando a polícia passou a analisar com mais profundidade os relacionamentos anteriores de Kanae Kijima, um padrão alarmante começou a se desenhar. As vítimas tinham características muito semelhantes. Eram homens mais velhos, em geral solteiros, financeiramente estáveis e que buscavam, de forma sincera, um casamento tardio e uma vida a dois. Todos haviam conhecido Kanae por meio de sites ou contextos ligados ao konkatsu, acreditando estar iniciando um relacionamento sério. O que mais preocupou os investigadores foi o fato de que, em vários desses casos, essas relações avançavam rapidamente. Em pouco tempo, Kanae falava sobre casamento, convivência, planos financeiros conjuntos e até mudanças de cidade, criando um forte vínculo emocional com as vítimas. À medida que as mortes eram reavaliadas, semelhanças inquietantes começaram a se repetir. Kanae Kijima era, em quase todos os casos, a última pessoa conhecida a ter contato direto com a vítima. Transferências bancárias expressivas eram feitas pouco antes das mortes, muitas vezes justificadas como preparativos para o casamento. Os locais e circunstâncias apresentavam elementos semelhantes, o que levantava dúvidas sobre a versão inicial de acidentes ou decisões voluntárias. Em alguns casos, objetos pessoais das vítimas haviam desaparecido ou sido movimentados após a morte. Outro ponto que chamou a atenção da polícia foi o intervalo de tempo entre o início dos relacionamentos e os acontecimentos finais. Em geral, tudo ocorria em poucos meses,
sugerindo planejamento e repetição de comportamento. O que antes pareciam tragédias isoladas, sem conexão aparente, passou a ser encarado como parte de um mesmo contexto. Para os investigadores, já não se tratava apenas de coincidência, mas da possível atuação de alguém que se aproveitava sistematicamente da confiança emocional e financeira de suas vítimas. Nesse momento, o caso deixou de ser apenas uma investigação pontual e se transformou em uma das maiores apurações criminais envolvendo fraude, relacionamentos e mortes suspeitas da história recente do Japão. Diante desses elementos, a polícia decidiu que o caso não poderia ser encerrado de forma apressada. O que parecia um episódio isolado começou a ganhar contornos mais complexos. Ao investigarem o histórico de Kanai Kijima, os agentes fizeram uma descoberta alarmante. Yoshiyuki não era o primeiro homem a se envolver com ela e morrer em circunstâncias consideradas no mínimo incomuns. A partir desse momento, o foco da investigação deixou de ser apenas a morte de Oide e passou a ser o passado de Kanai Kijima. Um passado que revelaria um padrão perturbador e mudaria completamente o rumo do caso. 3 mortes acabaram resultando em condenação formal. Foram esses casos que sustentaram a acusação final e levaram Kanae Kijima à pena máxima no Japão. A primeira delas foi Takao Terada, de 53 anos. Era um funcionário assalariado que vivia na cidade de Omi, em Tóquio. Ele conheceu Kanae por meio de um contexto ligado ao konkatsu e acreditava estar em um relacionamento sério, com planos concretos de casamento. Em 30 de janeiro de 2009, Takao foi encontrado sem vida em sua própria residência. Na época, o caso chegou a ser tratado como algo voluntário e nenhuma autópsia foi realizada, o que tornaria a acusação posterior ainda mais incomum do ponto de vista jurídico. No entanto, durante a reavaliação do caso, a polícia descobriu que, pouco antes de sua morte, cerca de 17 milhões de ienes haviam sido transferidos da conta bancária de Takao diretamente para Kanae Kijima. Além disso, objetos pessoais importantes, como seu computador e suas chaves, haviam desaparecido da residência. Os investigadores também apontaram que Takao não possuía meios nem histórico compatível com o cenário inicialmente apresentado, o que reforçou a tese de que sua morte não ocorreu de forma espontânea. A segunda, Kenzo Ando, de 80 anos, vivia na cidade de Noda, na província de Chiba. Ele era herdeiro de obras de arte valiosas, já que seu pai havia sido um pintor reconhecido no Japão. Em 15 de maio de 2009, Kenzo morreu em um incêndio que destruiu completamente sua casa. Inicialmente, o caso foi tratado como um acidente doméstico. Durante a investigação posterior, a polícia descobriu que Kanae Kijima havia retirado dinheiro da conta bancária de Kenzo logo após sua morte, além de levar quadros e obras de arte da residência, que posteriormente seriam revendidas. Peritos também levantaram questionamentos técnicos sobre as circunstâncias do incêndio e sobre o estado da vítima, apontando inconsistências que não haviam sido consideradas na apuração inicial. E por último, Yoshiyuki Oide, de 41 anos, foi o que levou toda a investigação à tona. Yoshiyuki conheceu Kanae pouco tempo antes de sua morte e acreditava estar prestes a se casar. Segundo familiares e pessoas próximas, ele estava emocionalmente envolvido e confiante no relacionamento. Em 6 de agosto de 2009, ele foi encontrado sem vida dentro de um carro alugado, em um estacionamento na província de Saitama. Após sua morte, ficou comprovado que Kanae recebeu aproximadamente 4,7 milhões de ienes, sob a justificativa de preparativos para o casamento. As inconsistências encontradas no local e a ligação direta com Kanae fizeram com que o caso fosse reaberto e analisado com mais rigor do que os anteriores. Foi a partir desse episódio que a polícia conectou as demais mortes e fraudes, mudando completamente o rumo da investigação. Além das 3 condenações formais, pelo menos 4 outras mortes foram analisadas pelas autoridades, como possivelmente relacionadas a Kanae Kijima. Esses casos envolveram homens com quem ela também mantinha relacionamentos ou vínculos financeiros, e cujas mortes ocorreram em circunstâncias incomuns. No entanto, por falta de provas suficientes ou limitações nas investigações originais, esses episódios não resultaram em acusações formais,
mas foram considerados relevantes para demonstrar o padrão de comportamento apresentado pela promotoria durante o julgamento. Para os investigadores, mesmo sem condenação nesses casos adicionais, eles ajudaram a compor o quadro geral que revelou repetição, planejamento e exploração sistemática da confiança das vítimas. Mesmo nos casos em que não houve morte, Kanae Kidima foi formalmente acusada de enganar diversos homens por meio de fraudes financeiras cuidadosamente planejadas. Segundo as investigações, Kanae utilizava sempre uma narrativa emocional convincente. Ela falava sobre casamento iminente, apresentava supostos problemas de saúde, mencionava dificuldades financeiras temporárias, investimentos que dariam retorno rápido ou despesas urgentes ligadas à vida a dois. Em muitos casos, o pedido de dinheiro vinha acompanhado de promessas claras, que o valor seria devolvido após o casamento, que faria parte de um patrimônio comum do casal, ou que seria usado para garantir um futuro estável juntos. As vítimas, acreditando estar ajudando uma futura esposa, acabavam realizando transferências bancárias recorrentes, empréstimos em dinheiro vivo e até entregando bens pessoais. A polícia identificou que Kanae frequentemente mantinha vários relacionamentos simultâneos, fazendo pedidos financeiros a diferentes homens ao mesmo tempo, sem que eles soubessem da existência uns dos outros. Em alguns episódios documentados, ela chegou a morar temporariamente com as vítimas, o que reforçava ainda mais a sensação de intimidade, compromisso e confiança. As autoridades também apontaram que Kanae costumava interromper o contato logo após receber os valores desejados, ou apresentava novas justificativas para prolongar a relação e continuar solicitando dinheiro. Somando os casos confirmados e as tentativas de fraude, os investigadores estimam que Kanae Kidima tenha obtido dezenas de milhões de ienes apenas por meio de enganação financeira, mesmo desconsiderando os valores ligados às mortes investigadas. Esses episódios foram fundamentais para demonstrar, durante o julgamento, que o comportamento de Kanae não era impulsivo ou ocasional, mas parte de um método repetido, baseado em manipulação emocional, mentira sistemática e exploração da boa-fé das vítimas. O julgamento de Kanae Kidima teve início em 2012 e rapidamente entrou para a história do Japão, não apenas pela gravidade dos crimes, mas também pela forma como o caso foi conduzido. Ele foi um dos primeiros grandes processos criminais julgados pelo sistema de júri popular japonês, conhecido como Saiban in Seido, implementado em 2009. Nesse modelo, cidadãos comuns participam diretamente da decisão ao lado de juízes profissionais, o que tornou o caso ainda mais simbólico e acompanhado de perto pela sociedade e pela imprensa. Durante o julgamento, a promotoria enfrentou um grande desafio. Em alguns dos casos, não havia provas diretas tradicionais, como registros completos de perícia ou confissões. Por isso, a acusação construiu sua tese com base em um ponto central: a repetição consistente de padrões. Os promotores argumentaram que, isoladamente, cada elemento poderia parecer circunstancial ou insuficiente, mas, quando analisados em conjunto, os fatos revelavam um comportamento contínuo e intencional. Entre os pontos destacados estavam a semelhança nas circunstâncias das mortes, o envolvimento direto de Kanae em todos os relacionamentos, as transferências de grandes quantias de dinheiro pouco antes dos acontecimentos, o fato de Kanae ser constantemente a última pessoa a ter contato com as vítimas e a repetição desse mesmo roteiro ao longo dos anos. A promotoria utilizou até metáforas visuais para explicar ao júri que, assim como a neve que cai silenciosamente durante a noite, o acúmulo de pequenos indícios acabava formando uma evidência sólida quando observado como um todo. A defesa, por sua vez, alegou que os valores recebidos eram voluntários e que as mortes poderiam ter ocorrido por decisões individuais ou acidentes. No entanto, essas alegações não convenceram o tribunal. Em abril de 2013, o Tribunal Distrital de Saitama considerou Kanae Kidima culpada pelas 3 mortes e por múltiplos crimes de fraude, condenando-a à pena de morte. Ela se tornou a primeira mulher no Japão a receber essa sentença em um julgamento com júri popular.
Kanai recorreu da decisão imediatamente. O caso passou pelo Tribunal Superior de Tóquio, que manteve integralmente a condenação. Posteriormente, a defesa levou o recurso à Suprema Corte do Japão. Em 14 de abril de 2017, a Suprema Corte confirmou a sentença de forma definitiva. Na decisão, os juízes afirmaram que os crimes foram intencionais, extremamente graves, e que Kanai demonstrou ausência de arrependimento, tornando a pena máxima inevitável dentro do entendimento jurídico japonês. Com isso, o processo foi oficialmente encerrado, consolidando o caso como um dos mais emblemáticos e debatidos da história criminal recente do Japão. Atualmente, Kanai Kijima permanece no corredor da morte no Japão, detida no Centro de Detenção de Tóquio. Seu caso segue sendo estudado por juristas, criminólogos e pela sociedade japonesa como um todo, não apenas pela gravidade dos crimes, mas pelo que ele revela sobre comportamento humano, confiança e vulnerabilidade emocional. Essa história levanta discussões profundas sobre solidão, especialmente em sociedades onde muitas pessoas envelhecem sozinhas, sobre a busca por afeto e pertencimento, e sobre como ambientes criados para segurança e compromisso podem, em casos extremos, ser explorados por quem sabe manipular emoções. O caso Kanai Kijima também escancarou debates importantes no Japão. O uso de provas circunstanciais, o funcionamento do júri popular e a aplicação da pena de morte em crimes que envolvem planejamento e repetição de conduta. Mas, acima de tudo, essa não é apenas uma história sobre sites de relacionamento ou encontros online. É uma história sobre manipulação humana, sobre como palavras, promessas e aparências podem ser usadas como ferramentas, e sobre o perigo que pode existir quando a confiança é construída sem questionamento. E fica aqui um lembrete importante. Nem todo perigo se apresenta de forma óbvia. Às vezes, ele vem disfarçado de cuidado, atenção e promessas de futuro. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor esse caso real, deixe seu like, compartilhe com quem se interessa por histórias reais e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Aqui, a gente conta histórias reais com responsabilidade, respeito às vítimas e compromisso com a verdade. Obrigada por assistir e até o próximo caso.